Bom, com certeza a notícia da semana foi a Selic, mais uma vez em redução. Copom faz novo corte na taxa básica de juros e Selic cai de 13,25 para 12,75. O Banco Central corta a Selic pela segunda vez seguida e leva a taxa para 12,75% ao ano. A projeção da Selic agora já é de 11,75% ao ano, até o final de 2023. Antes, a mediana estava entre 12,25% ao ano. E aí talvez você esteja pensando no seguinte: bom, onde vai parar a taxa Selic uma vez que já é a segunda vez que reduz? Será que vale a pena continuar investindo em investimentos de renda fixa ou investir, por exemplo, em investimentos que oferecem 100% do CDI? Porque 100% do CDI, se o CDI for 3%, 4%, a tua rentabilidade vai para o vinagre. Dá uma olhada só na última vez em que a taxa Selic esteve na casa dos 13% e ela começou a reduzir, olha só para onde foi. Saiu de 13% para 12%, para 11%, para 10%, 9%, 8%, 7%, 6%. Ficou um bom tempo em 6,5%, caiu para 4%, 3%, 2% e foi a 2% ao ano. Imagina um investimento que rende 2% ao ano. Descontando o imposto de renda dos investimentos de renda fixa, é como se você estivesse guardando dinheiro no colchão, dentro da tua casa. E aí volta aquela questão: será que agora é o momento de investir em fundos imobiliários? É o momento de investir em produtos de renda variável? Na minha opinião, se você tem um projeto de longo prazo, sempre foi o momento de investir em renda variável. Renda fixa é para curto prazo ou para pessoas extremamente conservadoras. Tão conservadoras que têm medo até de ganhar dinheiro com a renda variável. Se você observar o período em que a taxa Selic caiu dessa forma e olhar para o índice FIX, que é o índice que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários, você vai notar que durante toda essa trajetória em que a Selic estava caindo, os fundos imobiliários foram se valorizando. Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020, período em que a Selic estava saindo de 13% para 2%, houve uma enorme valorização do índice FIX, mais do que 70%. Agora você acha que os fundos imobiliários, o índice FIX, já subiu o que tinha para subir? Não está nem perto. Porque é claro que os investidores não esquecem o que vivenciaram tempos atrás, em que a taxa Selic estava 13%, depois caiu para 12%, depois 11%, depois 9%, 10%. Ainda vem muita queda pela frente aí, é o que todo mundo espera. E quando de fato a taxa Selic estiver muito baixa, navegando ali pelos 6%, 7%, aí sim você vai ver os fundos imobiliários decolando. Porque quem vai ficar em um investimento de renda fixa que paga 6% ao ano? Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer para sempre. São justamente os ciclos de alta e ciclos de baixa da Selic. Explicando novamente sobre como isso acontece. Qual o resultado do ciclo de alta da Selic? Bom, o impacto na renda fixa. Quando o Banco Central eleva a taxa Selic, os investimentos de renda fixa valorizam mais, tendem a render mais. Isso torna o investimento de renda fixa mais interessante. E o contrário faz com a Bolsa de Valores e investimentos de renda variável. Quando a renda fixa, que é considerado um investimento mais seguro, está interessante, está atraente, o investimento de risco se torna menos atraente. Pensa bem, para que o investidor vai botar dinheiro em investimento de risco, de renda variável, para obter um retorno interessante, se a renda fixa, que é considerado mais seguro, já está com um retorno interessante? Então ações caem, fundos imobiliários caem bastante. Além disso, a alta da taxa de juros afeta o crédito das empresas. Então, quer dizer, se uma empresa está querendo fazer um grande empreendimento, fazer uma ampliação, investir no próprio negócio com crédito, esse período é menos interessante, porque o crédito está mais caro. E o mercado imobiliário, de uma certa forma, ainda é mais influenciado por isso. Além do financiamento do crédito para a construção de novos empreendimentos, as pessoas também querem comprar um novo apartamento, querem abrir uma loja, alguma coisa do tipo, também encontram o crédito mais caro. Então o mercado imobiliário também fica desaquecido. Já no ciclo de baixa da Selic, quando a Selic começa a cair, lembrando que está só no comecinho da queda ainda, os investimentos de renda fixa ficam menos interessantes, cada vez mais menos interessantes, porque estava rendendo 13%, depois passa a render 12% ao ano, depois 11% ao ano, 10%, 9%. Como eu falei, da última vez saiu de 13% para 2%. Se dessa vez sair de 13 para 6, 7, já está ruim para quem investe em renda fixa. Então isso é péssimo para quem investe em renda fixa, porque vai ver a rentabilidade indo para o espaço.
quando conseguir, mal vai vencer a inflação. Agora, e o impacto no mercado de ações? O crédito agora está mais barato. Os investidores de renda fixa não estão encontrando boas vantagens ou bons motivos para investir em produtos de renda fixa, começam a procurar ações, fundos imobiliários. Então, o mercado de renda variável começa a ficar mais atrativo, mais atraente ou necessário para quem quer ter uma rentabilidade mais interessante. E, novamente, o mercado de fundo imobiliário fica mais interessante ainda. Por quê? Porque além do crédito ficar mais barato para as construtoras, também fica para o consumidor, novamente. E, além disso, os investidores de renda fixa, considerados aí os mais conservadores, inconformados com a baixa rentabilidade da renda fixa, se veem forçados a procurar um investimento que entregue um pouco mais. E depois da renda fixa, os fundos imobiliários são mais indicados, menos voláteis, entregam rendimento todo mês. Só que ainda não estamos no auge ainda dos fundos imobiliários. Por quê? A taxa Selic ainda está na casa dos 12, quase 13. Ainda está confortável manter investimento lá. Vai vir um momento que esse pessoal todinho da renda fixa vai migrar para os fundos imobiliários. Fica atento, depois não diga que eu não te avisei. É claro que a taxa Selic também é apenas um dos itens, um dos indicadores para você balizar seus investimentos. O interessante é que você monte uma carteira de investimentos bastante diversificada, invista também no dólar. Por falar no dólar, que tem grande influência na Bolsa Brasileira, já se especula de que o motivo da Bolsa não ter avançado tanto com a queda da Selic foi justamente o mercado americano. O que se vê no noticiário é a questão: por que a Bolsa está em queda livre, já que houve corte na taxa Selic? E isso a gente pode ver no noticiário. Bolsa em queda livre. Por que o corte na Selic não impediu a perda generalizada no Ibovespa essa semana? O Ibovespa fecha em baixa de 2,15% apesar da queda da Selic. O que explica esse movimento? Bom, é comum que o corte da taxa de juros pelas autoridades monetárias seja positivo para a Bolsa Brasileira. Há um fluxo da saída da renda fixa para ativos de risco, renda variável. A explicação para isso não ter sido mostrado em números, pelo menos não até o momento, é que uma outra autoridade monetária, nesse caso lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, foi duro no seu comunicado, sinalizando que vê a taxa avançando de novo nesse ano, com uma outra alta de 25 pontos base, e que não vê os juros caindo em 2024. Então o dólar sobe logo após o Federal Reserve deixar portas abertas para nova alta de juros nos Estados Unidos. Em uma outra manchete diz: Fed dá nova pausa no aperto monetário, mas projeta mais uma alta nos juros até o final do ano. Boa parte do investidor na Bolsa Brasileira também é o investidor de fora, que vê na nossa taxa de juros uma atração se comparada à taxa de juros nos Estados Unidos. Uma vez que os Estados Unidos está dizendo o seguinte: a gente vai aumentar os juros aqui também, não precisa fugir para o Brasil. Não é esse o objetivo do Fed, é conter a inflação, mas é um recado subliminar que ele dá para o investidor lá fora. Bom, não precisa comprar produtos financeiros no Brasil, que tecnicamente tem uma economia mais instável, não tão segura quanto os Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos a gente vai aumentar a taxa de juros, então para você vai continuar interessante investir aqui. Esse é o reflexo na Bolsa Brasileira. Então quando a taxa de juros aqui no Brasil está mais interessante, bem mais interessante do que nos Estados Unidos, está na contramão dos Estados Unidos, aí sim vem uma grande quantidade de investidores externos comprar nossos ativos por aqui. O que o investidor de longo prazo deve ter em mente é: o momento é adequado para comprar fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, dólar, já que a inflação nos Estados Unidos vai subir, ou está apontando para uma subida? O investidor de longo prazo deve fazer apenas uma coisa: seguir a estratégia de investimento. Sem dúvida, é um momento mais interessante para a renda variável, e não para a renda fixa, uma vez que a renda fixa está caindo. E esse movimento de queda torna os investimentos de renda variável mais atraentes. Não existe nenhum momento mais interessante para você comprar uma classe de ativos do que aquele momento em que aquela classe está caindo. E ao fazer o balanceamento da tua carteira, você vai trazendo ela para o ponto de equilíbrio, o percentual de cada classe de investimentos na medida certa, garantindo de que você comprou determinada classe de ativos enquanto estava na baixa. Então o momento para o investidor de longo prazo é todo momento, obedecendo a composição da carteira e o que está acontecendo com cada classe de ativos. Certamente tem muito espaço para os fundos imobiliários subirem. A taxa de juros ainda está consideravelmente alta, e tanto que existe muita discussão para isso baixar logo. Enquanto isso, na minha análise, o momento é para aproveitar. Esse é o resumo rápido do vídeo de hoje, apontando para a notícia que é mais significativa: alteração na taxa de juros. Continue acompanhando os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.